Em algum momento você certamente já ouviu falar de alguma teoria da conspiração. Elas chegam de todas as partes e tratam dos mais variados assuntos: política, futebol, internet e, no momento, a pandemia. Mas sabia que até as histórias mitológicas têm suas teorias conspiratórias? É o caso de Lilith, que supostamente foi a primeira mulher de Adão e para alguns foi relegada propositalmente ao limbo da história. No vídeo de hoje, vamos mostrar a trajetória desta controversa personagem que já passou por altos e baixos. Mas antes de começarmos, já deixo o lembrete para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Vamos à história! Origem. Lilith é um personagem curioso que, com o passar dos anos, conseguiu se transformar em um mito dentro de outros mitos. Registros dela aparecem em várias épocas e lugares diferentes na história. No sítio arqueológico de Arslan Tash, na Síria, foram encontradas gravuras em amuletos que datam do século VII a.C. A epopeia do Gilgamesh, escrita pelos sumérios por volta de 2000 a.C., há citações que associam Lilith aos deuses locais. Os antigos textos da tradição hebraica também dão a entender a existência de Lilith antes mesmo da organização do livro do Gênesis. No Talmud, o antigo conjunto de escritos da teologia judaica, estão as primeiras referências a Lilith na cultura deste povo. No alfabeto Ben Sira, um texto anônimo escrito por volta do século VII reforça algumas visões sobre Lilith. Por se tratar de uma compilação de conhecimentos populares, podemos entender que o mito ainda não tinha se perdido totalmente no período medieval. Era Lilith uma personagem demoníaca? Como Lilith é um personagem que passou por várias culturas, também foi representada de diversas maneiras. Na representação mais comum que havia na Mesopotâmia, ela possui asas, cabelos longos, pés de coruja e corpo sensual. Essa imagem era muito associada às coisas misteriosas e sombrias, ao lado oculto e desconhecido das forças da natureza. Acreditava-se que ela era portadora de mal-estar, como a peste e a morte. Aliás, vem desta região a raiz do nome Lilitu ou Lili, como era inicialmente chamada, significa espírito. Entre os sumérios, sua representação era associada aos ventos e tempestades. Já na Babilônia, Lilith era simbolizada pela lua, que varia entre fases boas e ruins. Naturalmente, todas estas características transformaram Lilith em uma entidade pouco carismática. Não ajudou muito quando a sociedade hebraica absorveu a personagem. Nas primeiras representações que temos dela na tradição hebraica, ela é vista também como alguns traços demoníacos. A primeira mulher. O mito da criação, em que Adão e Eva foram o primeiro casal criado por Deus, é bem conhecido na tradição ocidental. Porém, a história pode não ter sido tão simples. Para alguns estudiosos, o título de primeira mulher pertence a Lilith, não Eva. Mas se isso aconteceu, onde estão as provas? Como Gênesis não foi um projeto literário escrito por uma só mão, os editores tiveram que fazer uma montagem antes de oficializar a versão definitiva. E nesta montagem, simplesmente deletaram Lilith da história.
Como mencionamos anteriormente, em determinado momento, Lilith não era uma personagem que inspirava confiança na cultura hebraica. Então, parecia bom optar pela sua exclusão. Mesmo assim, ficaram os vestígios, e aí que surgem as grandes teorias. No primeiro capítulo, há uma citação sobre a criação do homem e da mulher à imagem de Deus. Porém, no capítulo seguinte, apenas o homem participa da ação. Eva aparece apenas no final do segundo capítulo, quando Adão procura uma mulher idônea, dando a entender que a mulher atual não era digna de seu propósito. Essa interpretação nos leva a entender que algo foi editado nessa parte. Certas interpretações dão a entender que Lilith tenha se retirado do Éden e retornado em forma de serpente. Essa ideia é reforçada pela visão demoníaca que se tem da personagem. Alguns textos da tradição judaica seguem essa linha que afirma que Lilith tenha sido a primeira mulher e foi criada a partir da poeira junto com Adão. Seguindo por esta teoria, Lilith não teria gostado de ser colocada em posição inferior ao homem, pois os dois foram criados da mesma forma. Sabendo que sua luta por igualdade seria em vão, resolveu abandonar o Éden e sua condição de submissão. Era um grande ato de rebeldia, e isso não foi nada interessante para sua imagem. Em alguns relatos, ela até usou poderes mágicos para amaldiçoar Adão e voar para o Mar Vermelho. Dali, teve filhos em relações com diversos demônios. Em outros momentos, Lilith foi transformada em uma vilã malévola que devorava crianças. Foi só depois destes eventos que apareceu Eva, tirada das costelas de Adão. Simbolicamente, esta passagem é muito importante. Por sua origem, Eva deveria ser obediente e dócil. Em outras palavras, pela explicação mitológica, a natureza da mulher deveria ser assim. As religiões patriarcais. A atitude de Lilith pegava mal, e isso a levou para longe dos holofotes das religiões baseadas no modelo patriarcal, como o judaísmo e o cristianismo. Quando estas religiões começam a se consolidar no mundo ocidental, o mito de Lilith também começa a se perder. Povos com essa cultura não aceitam o papel de destaque das mulheres na sociedade, cabendo ao homem, única e exclusivamente ao homem, o poder de decisão. O mito de Lilith acabou virando um problema sério, e antes que ela virasse um símbolo de rebeldia feminina, os sacerdotes acharam melhor apagá-la do mito da criação, o que causou aquelas inconsistências no Gênesis. Naturalmente, o poder do patriarcado fez criar muitos preconceitos em relação a Lilith. Com o passar do tempo, a imagem dela passou a ser associada apenas em situações consideradas desprezíveis no comportamento feminino, como a bruxaria, a devassidão e até uma praticante do infanticídio. A última aparição. O mito nunca é fácil de se apagar totalmente, pois mesmo que se destruam todas as provas materiais, ainda permanecem na memória e na herança cultural. E mesmo com a tentativa de adaptar o texto bíblico para suprimir a existência de Lilith, ficou uma ponta solta. No livro do profeta Isaías, Lilith ainda é citada, o que comprova que seu nome ficou marcado no imaginário popular por muitos anos ainda. No caso do livro de Isaías, há uma citação a Lilith que, ao longo das traduções, foi trocada por animal noturno ou coruja. Esse costume de reescrever a mesma história possibilitou a existência de várias versões do mesmo livro. Somente no século XVI, este incômodo foi oficialmente desfeito. Após as reuniões do Concílio de Trento, a Igreja Católica adotou como versão definitiva do livro sagrado o conteúdo da Bíblia Vulgata.
Nesta versão, que foi uma tradução do latim feita ainda no século IV, o nome de Lilith foi trocado pelo animal Ibis. Assim, aos poucos, o nome de Lilith foi caindo no esquecimento para a tradição cristã. Lilith e os Evangelhos Apócrifos. Bem, o Concílio de Trento não foi a primeira vez que Lilith foi excluída da história oficial. O Concílio de Nicéia foi organizado no ano de 325. O objetivo da reunião era discutir e decidir quais seriam os dogmas que o mundo cristão iria adotar. Entre os temas das discussões estavam os evangelhos apócrifos, aqueles que, segundo a tradição, foram escritos sem a inspiração divina. Foi decidido pela rejeição destes evangelhos e sua exclusão da Bíblia. Também estavam previstos sua destruição, mas parece que isto não foi completamente realizado. Em 1945, foi encontrado no Egito 52 cópias de textos antigos, identificados possivelmente como alguns desses evangelhos. No meio desses textos estava a história de Lilith. A Igreja Católica logo desmentiu esta informação, mas guardou os textos no cofre, permanecendo até hoje o mistério de seu conteúdo. A primeira feminista. A primeira feminista, longe das visões polêmicas, das visões demoníacas, muitas culturas acabaram absorvendo Lilith como uma força feminina poderosa. Na própria Mesopotâmia, onde chegou a ser temida, em alguns momentos foi cultuada como deusa da fertilidade, a força geradora da vida. Depois de perder popularidade ao ingressar na tradição judaica, Lilith foi resgatada por outras culturas e, na atualidade, vem ganhando novas interpretações históricas. No século XX, Lilith começou a ganhar novos significados. A arte passou a romantizar a personagem e transformando num ícone da oposição contra o patriarcado. Algumas visões do feminismo moderno a transformaram em um símbolo da luta pela independência e autonomia das mulheres. Lilith é a rebeldia contra o que não é justo, contra a submissão, contra o poder do patriarcado. O culto a Lilith, adotado por muitos movimentos pagãos, simboliza a busca pelo empoderamento feminino. Como podemos ver, o mito de Lilith é repleto de versões e interpretações históricas. A personagem assume diversas formas de acordo com o ambiente cultural que experimentou sua história. O que mostramos foi apenas esses vários retratos que se fez dela ao longo dos tempos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e escrever nos comentários o que achou dessa história. Já aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você continuará recebendo conteúdo de primeira qualidade.